Você já percebeu que algumas pessoas parecem caminhar com Deus como se houvesse uma força invisível guiando cada passo delas? Hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente sua vida espiritual. 5 hábitos de oração capazes de destravar seu crescimento como você nunca experimentou antes. Mas antes que você pense que já viu esse assunto em algum lugar, saiba que existe um detalhe, quase sempre ignorado, que separa quem ora por costume de quem ora com poder. E é justamente isso que vamos revelar neste vídeo. Muita gente acredita que orar é apenas falar com Deus quando dá tempo ou quando a crise aperta. Só que essa visão limitada cria uma fé frágil, inconsistente, que desmorona diante da primeira tempestade. O que poucos entendem é que a oração não é um momento isolado. Ela molda a mentalidade, fortalece a identidade e abre caminhos onde parecia não existir saída. E quando esses hábitos entram na rotina, você deixa de sobreviver espiritualmente e começa a crescer de verdade. O mais impressionante é que pequenas mudanças feitas no tempo certo transformam completamente a profundidade da sua conexão com Deus. É como quando alguém finalmente aprende a ouvir, não apenas pedir. Se você já sentiu que suas orações estavam batendo no teto ou que faltava algo para torná-las vivas, é aqui que tudo começa a clarear. Existe um ponto crucial que quase ninguém comenta. A forma como você começa sua vida de oração determina a força que você terá para vencer seus maiores desafios internos. Não é sobre frase bonita, nem sobre fórmulas espirituais, mas sobre intenção e direção. Este primeiro hábito que vamos explorar tem o poder de reorganizar seus pensamentos, sua fé e até suas decisões diárias. E antes de revelar qual é esse hábito transformador, quero te deixar com uma pergunta que vai mexer com sua percepção. E se o motivo pelo qual suas orações não avançam não tiver nada a ver com Deus, mas com algo que você nunca percebeu que estava fazendo, continue comigo, porque o que vem a seguir pode virar uma chave importante dentro de você. O primeiro hábito que impulsiona profundamente seu crescimento espiritual é simples, mas poderoso. Orar antes de qualquer decisão, inclusive aquelas que parecem pequenas demais. Quando você cria o reflexo de consultar Deus antes de agir, sua mente se alinha com a sabedoria divina antes de ser influenciada pelo medo, pela dúvida ou pelo impulso. Esse hábito te coloca em posição de clareza e evita que você caminhe sem direção. Imagine quantas escolhas do seu dia você faz automaticamente. Responder alguém irritado, aceitar um convite, decidir o que priorizar, interpretar uma mensagem, lidar com imprevistos. Tudo isso parece comum demais para ser levado à presença de Deus. E justamente por isso se torna terreno fértil para erros que poderiam ter sido evitados com uma simples oração de 10 segundos. Esse hábito cria algo valioso: discernimento imediato. Você começa a perceber quando algo é bom, mas não é para você, quando uma porta é oportunidade ou armadilha, quando um pensamento parece correto, mas não tem paz. Orar antes de decidir não torna sua vida mais lenta, torna sua vida mais sábia. E o mais interessante é que quando você pratica isso por tempo suficiente, começa a notar um padrão. Deus responde. Talvez não com luzes no céu, mas com direção interna, sensação de paz, consciência aguçada ou até mesmo circunstâncias que se reorganizam naturalmente. É assim que a oração deixa de ser ritual e se torna relacionamento. Agora quero te pedir algo que vai reforçar esse hábito dentro de você. Comente a frase: "Eu decido orar antes de escolher". Essa simples declaração vai solidificar seu compromisso e ainda inspirar outras pessoas a darem o primeiro passo junto com você. O segundo hábito de oração que transforma seu crescimento espiritual é a oração de alinhamento diário pela manhã. Não é apenas agradecer por estar vivo, é posicionar sua mente para o dia que está começando. Quando você inicia sua manhã falando com Deus, você estabelece o clima emocional e espiritual que vai conduzir suas ações.
É como ajustar a bússola antes de começar a caminhar. Sem isso, você pode até se mover muito, mas não irá na direção certa. Muitas pessoas acordam já sendo empurradas pela ansiedade, pela pressa, pelo relógio. Isso cria um cenário onde os pensamentos correm soltos e o coração fica vulnerável a qualquer preocupação. Mas quando você dedica os primeiros minutos do dia à oração, você muda todo o funcionamento interno. Seu foco se organiza, sua respiração se acalma, sua fé se fortalece. Não é exagero dizer que 3 minutos de oração pela manhã podem evitar horas de desgaste emocional mais tarde. Essa oração matinal não precisa ser longa, precisa ser honesta. É o momento de dizer: Deus, guia meu dia, meus passos e meus pensamentos. Essa simples intenção cria a abertura para perceber a presença dele nos detalhes. Numa conversa inesperada, numa solução que surge, numa força que aparece quando você achava que não tinha mais. É nesses pequenos sinais que você começa a perceber que Deus está mais ativo no seu dia do que você imagina. Com o tempo, algo curioso acontece. Você passa a confiar mais. Não porque os problemas diminuem, mas porque sua perspectiva amadurece. A oração te dá visão, e visão traz paz. Pessoas que cultivam esse hábito conseguem manter equilíbrio mesmo em dias difíceis, porque sabem que não estão caminhando sozinhas. E antes de seguirmos, quero te deixar com uma reflexão. E se a razão pela qual alguns dias parecem mais pesados não for o problema em si, mas o fato de você ter começado o dia sem se conectar com quem poderia te fortalecer? O terceiro hábito é a oração de entrega consciente. Aquela em que você coloca diante de Deus aquilo que você não consegue carregar sozinho. Pode ser uma preocupação insistente, uma pessoa difícil, uma expectativa frustrada ou até mesmo uma área da sua vida em que você tenta controlar tudo. Essa prática é essencial, porque boa parte do desgaste emocional nasce do peso que você insiste em segurar quando deveria entregar. Muitas pessoas oram, mas continuam tentando resolver tudo pela própria força. Essa contradição cria cansaço, ansiedade e a sensação de que Deus está distante. Porém, quando você aprende a entregar de verdade, não só com palavras, mas com intenção, a mente se alivia. A oração de entrega funciona como uma liberação interior. Você abre espaço para Deus agir onde suas mãos já não alcançam. Essa entrega não significa desistir, significa confiar. É reconhecer que algumas batalhas não são vencidas pela insistência, mas pela rendição. E quando você pratica isso, começa a perceber movimentos sutis acontecendo. Portas que se abrem, decisões que ficam claras, sentimentos que se organizam, relações que se transformam. A entrega cria espaço para milagres silenciosos. Esse hábito também protege seu coração contra a angústia. Quando você não entrega, você carrega, e quem carrega demais, inevitavelmente desmorona. Por isso, incluir esse momento na sua rotina de oração impede que sua mente entre em colapso emocional. É um lembrete diário de que Deus não espera que você seja forte o tempo inteiro. Ele só espera que você confie. E antes de irmos para o próximo hábito, te deixo com algo que vai ativar sua curiosidade. E se eu te disser que existe uma forma de oração que literalmente desbloqueia áreas da sua vida que estavam estagnadas e quase ninguém pratica porque acha que é simples demais para funcionar? O quarto hábito de oração que impulsiona profundamente seu crescimento espiritual é a oração de escuta, aquela em que você não fala, você ouve. É um hábito que parece simples, mas que poucas pessoas realmente praticam. A maioria aprende a apresentar pedidos, agradecimentos, lamentos, mas quase ninguém aprende a ficar em silêncio diante de Deus para perceber o que Ele quer comunicar. E é nesse silêncio que muitas respostas aparecem de forma clara. Quando você desenvolve o hábito de ouvir, sua mente aprende a desacelerar. Isso é essencial, porque na correria do dia a dia, os pensamentos se tornam barulhentos demais para permitir discernimento.
A oração de escuta cria um espaço interno onde Deus consegue trazer direção, consolo, correção e até ideias que você jamais teria sozinho. É como sintonizar uma frequência que sempre esteve lá, mas que você não percebia por causa do ruído. Muitas pessoas têm medo desse silêncio porque não sabem o que esperar. Mas a verdade é que Deus fala de muitas formas, através de uma sensação de paz, uma lembrança que surge repentinamente, uma convicção interna, um versículo que ressoa ou até uma inquietação que mostra o que precisa ser ajustado. Quando você aprende a ouvir, você aprende a reconhecer esses sinais. Esse hábito também desenvolve maturidade emocional. Ao praticar a escuta, você aprende a não reagir de forma impulsiva, a refletir antes de agir e a entender melhor seus próprios sentimentos. Isso reduz conflitos, melhora relacionamentos e fortalece sua identidade espiritual. É uma forma prática de construir equilíbrio e sabedoria. E antes de passarmos para o próximo hábito, pense nisso. Quanto da sua ansiedade poderia ser evitada se você parasse alguns minutos por dia para ouvir ao invés de apenas pedir? O quinto hábito de oração, capaz de impulsionar seu crescimento espiritual, é a oração de intercessão periódica, aquela em que você ora pelos outros com intenção e constância. No início, isso pode parecer apenas um ato de bondade, mas na prática, a intercessão fortalece tanto a sua fé quanto a das pessoas por quem você ora. Quando você se coloca na brecha, você amadurece espiritualmente, porque deixa de olhar apenas para as próprias necessidades. Interceder cria uma postura de empatia e responsabilidade espiritual. Você passa a perceber que suas orações têm impacto real na vida das pessoas ao seu redor. Muitas vezes, Deus usa justamente esse hábito para te ensinar sobre compaixão, propósito e conexão. É impressionante como orar por alguém muda a forma como você enxerga essa pessoa e até a forma como você lida com seus próprios conflitos. Outro ponto poderoso é que a intercessão quebra o individualismo espiritual. Quando você ora por outros, você sai do centro e lembra que Deus está fazendo algo muito maior do que sua própria história. Isso amplia sua percepção, seu senso de missão e sua sensibilidade espiritual. É como participar de algo que Deus está construindo no mundo, mesmo que você não veja de imediato. Esse hábito também fortalece sua fé, porque ao ver mudanças na vida de outras pessoas, você aprende a confiar mais no agir de Deus. Testemunhar respostas, mesmo que não sejam suas, constrói resistência interna, aumenta sua esperança e te lembra que Deus continua ativo, mesmo quando você não vê movimento imediato na sua própria vida. E antes de irmos para os próximos 2 blocos, quero te deixar com algo que vai acender sua curiosidade. E se eu te mostrar que existe uma forma de usar esses 5 hábitos juntos para acelerar seu crescimento espiritual de um jeito que quase ninguém percebe, mas que muda totalmente a profundidade da sua caminhada com Deus. Agora que você já conhece os 5 hábitos de oração, é hora de entender como eles começam a transformar sua vida quando se tornam parte da sua rotina. Muita gente acredita que transformação espiritual vem de experiências extraordinárias, mas a verdade é que o crescimento mais profundo acontece nos detalhes, nos pequenos gestos repetidos com intenção. Quando esses hábitos se juntam, cria-se um movimento interno que afeta sua mente, seu comportamento e sua percepção do mundo. Você começa a notar que reage de forma diferente a situações que antes tiravam sua paz. Problemas que pareciam enormes passam a ter outra proporção. Isso acontece porque a oração cria espaço para a sabedoria emocional. Ela reorganiza suas prioridades e diminui o peso das pressões externas. Aos poucos, você se torna mais estável, menos impulsivo e mais consciente do que realmente importa. Outra mudança importante é a clareza. Quando você ora antes de decidir, alinha o coração pela manhã, entrega o que não pode controlar, aprende a ouvir e intercede pelos outros, sua visão espiritual se amplia. Você se torna mais sensível ao que deve evitar
e mais corajoso diante do que precisa enfrentar. Muitos chamam isso de intuição, mas na prática é discernimento, um dos maiores frutos de uma vida de oração consistente. Esses hábitos também fortalecem sua resiliência. Você deixa de viver à mercê das emoções e passa a caminhar sustentado por convicção. Isso não significa que você não sentirá medo, tristeza ou cansaço, mas que nada disso terá o poder de te paralisar. A oração cria raízes, e raízes profundas sustentam até as árvores mais castigadas pelo vento. Antes de irmos adiante, reflita. Quantas situações recentes teriam sido diferentes se você tivesse aplicado apenas um desses hábitos de maneira constante? Uma coisa que poucas pessoas percebem é que os hábitos de oração também revelam quem você está se tornando. Eles funcionam como um espelho espiritual. Quando você se compromete com eles, começa a identificar áreas internas que precisam de ajuste, atitudes que precisam ser abandonadas, medos que precisam ser confrontados, padrões que precisam ser transformados. E esse processo, embora desconfortável às vezes, é fundamental para que você cresça de verdade. A oração te mostra seus limites, mas também te mostra sua força. Ao orar diariamente, você percebe que não depende apenas da própria capacidade. Isso te libera da pressão de ter que ser perfeito ou de carregar tudo sozinho. A entrega, a escuta e a intercessão criam esse equilíbrio saudável entre responsabilidade e confiança. Algo que muitas pessoas nunca experimentam porque oram apenas quando estão desesperadas. Outro ponto poderoso é que esses hábitos começam a moldar seu caráter. Eles te tornam mais paciente, mais compassivo, mais presente. Pessoas ao seu redor percebem, mesmo sem você dizer nada. Seu tom muda, sua postura muda, suas decisões mudam. Isso porque oração não é apenas comunicação, é transformação. É um processo de refinamento interno que se reflete no comportamento externo. Além disso, você passa a ter consciência espiritual mais aguçada. Coisas que antes te atingiam com facilidade passam a perder força. Opiniões alheias não te afetam da mesma forma. Comparações deixam de roubar sua paz. A oração constrói uma blindagem emocional que não é arrogância, mas maturidade. Você aprende a responder ao invés de reagir. E antes de seguirmos, deixe-me te provocar com algo que pode surpreender. E se eu te disser que existe uma forma prática de combinar esses 5 hábitos para criar um ciclo diário capaz de multiplicar seu crescimento espiritual e que quase ninguém faz porque acha que exige muito tempo? À medida que você começa a aplicar esses 5 hábitos de oração, algo interessante acontece. Sua relação com Deus deixa de ser baseada apenas em momentos especiais e passa a ser construída na constância. Essa constância transforma sua fé em algo mais sólido, mais tangível, mais real. Você deixa de depender de emoções para se conectar com Deus e passa a depender de postura. E isso é o que diferencia uma fé instável de uma fé madura. É no repetir cotidiano que as convicções se fortalecem. Com o tempo, você percebe que sua mente se torna mais organizada emocionalmente. Conflitos internos, que antes pareciam impossíveis de resolver, começam a se acalmar. A ansiedade reduz, a insegurança perde força e a autocobrança diminui. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sua forma de lidar com eles mudou. Os hábitos de oração criam um interior mais estável, e quando o interior muda, tudo ao redor parece menos caótico. Outro efeito poderoso é o surgimento de um senso de propósito mais claro. Você passa a se perguntar: o que Deus quer me mostrar com isso? Ao invés de, por que isso está acontecendo comigo? Essa mudança simples, mas profunda, é um divisor de águas na vida espiritual. Ela transforma desafios em aprendizado, frustrações em fortalecimento e incertezas em caminhos novos. O hábito da oração te faz perceber lições onde antes você só enxergava obstáculos. Esses hábitos também moldam sua capacidade de ouvir a própria consciência sem confundi-la com medo ou pressão externa.
Você começa a distinguir quando um pensamento vem da preocupação e quando vem da sabedoria. Isso te torna uma pessoa mais centrada, mais segura, mais preparada para lidar com aquilo que antes te desestabilizava. É como se sua mente passasse por um processo de alinhamento diário, silencioso, mas extremamente eficiente. Antes de avançarmos, reflita sobre isso. Quanto da sua evolução espiritual está sendo impedida não por falta de esforço, mas por falta de intenção estruturada. Quando os 5 hábitos de oração começam a se integrar, eles criam um ciclo natural que te leva para um novo nível de maturidade espiritual. Você ora antes de decidir, se alinha pela manhã, entrega o que não controla, escuta e intercede. Cada um desses passos fortalece o outro. É como se você estivesse construindo uma estrutura resistente, onde cada pilar sustenta o próximo. A vida espiritual deixa de ser uma luta solitária e passa a ser uma caminhada organizada. Essa integração torna seu relacionamento com Deus mais íntimo e menos superficial. Você deixa de buscá-lo apenas quando algo não vai bem e passa a caminhar com ele mesmo quando tudo está estável. Isso te dá perspectiva, segurança e uma sensação profunda de direção. Pessoas com esse tipo de prática não se desesperam com facilidade, porque desenvolveram musculatura emocional e espiritual ao longo do processo. Outra consequência é que você passa a ter uma sensibilidade mais clara aos movimentos internos. Quando algo é para insistir, quando é para recuar, quando é para esperar. Essa sensibilidade não é misticismo, é resultado direto de uma mente treinada pela oração. Você aprende a identificar a paz que confirma e a inquietação que alerta. Essa capacidade te protege de decisões precipitadas e te guia para escolhas mais inteligentes e equilibradas. Além disso, você se torna mais consciente das mudanças que Deus opera dentro de você. Coisas que antes te descontrolavam, agora te atingem de maneira muito menor. Situações que antes te tiravam do eixo passam a ser resolvidas com calma e sabedoria. Esse é o tipo de crescimento que não depende de circunstâncias, mas de postura. A oração não muda só o ambiente, muda quem você é dentro dele. E antes de seguirmos para os próximos blocos, que vão aprofundar ainda mais esse processo, quero te pedir algo importante. Se este conteúdo está fortalecendo sua fé, deixe agora o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso ajuda você a continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada e ainda faz essa mensagem alcançar quem precisa de direção hoje. À medida que esses hábitos começam a fazer parte do seu cotidiano, você percebe que a oração deixa de ser apenas uma prática espiritual e passa a se tornar uma ferramenta de autoconsciência. Ela te revela padrões internos que antes você ignorava. Pensamentos repetitivos, inseguranças enraizadas, reações automáticas que estavam direcionando a sua vida sem que você percebesse. A oração expõe essas áreas não para te envergonhar, mas para te ajudar a crescer e amadurecer. Essa clareza te permite reconhecer quando você está carregando algo que não deveria carregar, quando está tentando controlar o que deveria entregar e quando está evitando ouvir aquilo que Deus já vem tentando mostrar. Essa percepção é fundamental porque impede que pequenos desequilíbrios internos se transformem em grandes tempestades emocionais. Quando você se percebe com mais lucidez, controla melhor suas próprias atitudes. Com o tempo, você também passa a notar como a oração te torna mais consciente do impacto que você tem nas pessoas ao seu redor. Palavras, gestos, decisões, tudo isso passa a ser observado com mais responsabilidade. Você se torna mais cuidadoso, mais sensível, mais presente. A oração te tira do modo sobrevivência e te coloca no modo propósito, onde cada atitude é guiada por intenção e não apenas por reação. Outro ponto importante é que esses hábitos começam a criar um tipo de resistência interna que te impede de ser facilmente influenciado por críticas, comparações ou expectativas externas.
Você deixa de buscar a validação das pessoas e passa a se firmar no que Deus diz. Isso não é arrogância, é estabilidade. A oração constrói em você um senso de identidade que não se abala facilmente. Antes de irmos para o próximo bloco, reflita. Se a oração revela quem você é, o que Deus tem mostrado sobre você nos últimos dias. Com os 5 hábitos funcionando de forma integrada, você percebe que começa a desenvolver uma espiritualidade mais madura e prática. Isso significa que sua fé deixa de ser algo reservado para momentos de culto e passa a influenciar suas escolhas, suas conversas, seu ambiente de trabalho e até as pequenas decisões do seu dia. Você começa a carregar presença, e isso se torna evidente sem que você precise anunciar nada. Esse tipo de crescimento não se constrói com pressa, se constrói com consistência. Cada vez que você ora antes de decidir, cada manhã em que você se alinha, cada entrega que você faz, cada momento de escuta que você pratica e cada pessoa pela qual você intercede, algo dentro de você se ajusta. Você amadurece de forma silenciosa, mas profunda. A transformação acontece aos poucos, mas quando você percebe, já é outra pessoa. O mais interessante é que esses hábitos também te protegem emocionalmente. Eles funcionam como um sistema interno de equilíbrio, impedindo que você seja dominado por impulsos ou sentimentos passageiros. Você se torna alguém mais consciente do que sente, mais responsável pelo que pensa e mais intencional no que faz. Isso melhora seus relacionamentos, seu foco e sua qualidade de vida como um todo. Além disso, você passa a reconhecer com mais clareza quando é Deus que está direcionando algo e quando é apenas a sua ansiedade tentando te apressar. Essa distinção é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual. Você aprende a respeitar o tempo certo, a confiar no processo e a agir com sabedoria. Pessoas que desenvolvem esses hábitos se tornam emocionalmente fortes sem perder a sensibilidade. E antes de irmos para os próximos blocos, quero te deixar com uma pergunta que abre caminho para uma revelação importante. E se houver uma maneira de potencializar ainda mais esses hábitos? Uma forma prática que reorganiza completamente sua rotina espiritual e acelera seu crescimento de um jeito que quase ninguém utiliza? Existe uma maneira de potencializar todos esses hábitos, e ela começa quando você entende que oração não é um momento, mas um fluxo. Muitas pessoas tratam a oração como algo separado do resto da vida, como se fosse uma prática isolada. Mas quando você permite que os 5 hábitos se tornem parte natural da sua rotina, a oração passa a acompanhar você em cada ambiente, cada tarefa, cada conversa. Isso cria uma vida espiritual integrada, onde você não precisa parar tudo para se conectar com Deus, porque Ele faz parte do seu dia inteiro. Esse fluxo de oração te faz perceber que Deus se envolve nos detalhes. As respostas não aparecem apenas nos momentos de silêncio, elas surgem em ideias no meio do trabalho, em pensamentos durante o trânsito, em conversas que parecem comuns, mas que carregam direção. Esse movimento constante transforma sua percepção do mundo, porque você passa a viver com consciência de que está sendo guiado o tempo todo. Quando você vive nesse estado de conexão, sua mente se torna mais clara e seu coração mais estável. Os 5 hábitos deixam de ser uma obrigação e se tornam um estilo de vida. Você não precisa orar, você naturalmente ora, não porque você tem medo de errar, mas porque encontrou segurança no relacionamento com Deus. Isso tira a pressão e coloca leveza na caminhada espiritual. Esse fluxo também aumenta sua sensibilidade para perceber desvios internos. Quando algo sai do eixo, um pensamento negativo, uma atitude impulsiva, uma preocupação exagerada, você identifica rápido. É como se sua alma tivesse desenvolvido uma antena interna que sinaliza quando algo está fora do lugar. E isso te permite ajustar antes que pequenos problemas se tornem grandes tempestades. Antes de seguirmos para o encerramento, reflita.
Como sua vida seria diferente se você passasse a viver não apenas com momentos de oração, mas em uma mentalidade de oração contínua. Chegamos ao momento final. E agora você pode enxergar claramente que esses 5 hábitos de oração não são dicas soltas, mas uma estrutura completa para transformar sua vida espiritual. Cada hábito cumpre um papel. Um te dá direção, outro te traz equilíbrio, outro te alivia, outro te ensina a ouvir e outro te aproxima das pessoas. Quando unidos, criam uma base sólida que te acompanha em qualquer temporada, seja de luta, seja de paz. Essa estrutura te torna alguém mais consciente do próprio interior. Você não reage mais como antes. Não se desespera diante do inesperado. Não se perde em pensamentos que te enfraquecem. A oração cria dentro de você um espaço de estabilidade que ninguém pode roubar. E isso te torna mais forte, mais sábio e mais preparado para enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis. O ponto mais importante é que esse crescimento não depende de circunstâncias externas. Ele nasce do seu compromisso diário, da sua decisão de colocar a oração como parte integrante da sua vida. E quanto mais você se dedica a esse processo, mais percebe que Deus não está distante. Ele está presente, atento e ativo em cada detalhe. Sua vida espiritual não depende da atmosfera ao seu redor, mas da postura que você escolhe cultivar. Agora que você conhece esses 5 hábitos, o próximo passo é simples: praticar. Não espere perfeição, não espere condições ideais. Comece pequeno, comece hoje. O que transforma é a constância, não a intensidade. Quando a oração se torna sua base, você descobre uma força que não sabia que tinha e um propósito que talvez nunca tivesse visto tão claramente. E para fechar este roteiro, deixo uma última reflexão. A transformação espiritual não acontece em grandes saltos, mas em passos firmes, diários, silenciosos. Cada hábito que você decide cultivar é uma semente que germina dentro de você. E com o tempo, você perceberá que a pessoa que está se tornando vale mais do que qualquer circunstância que já enfrentou.